um anjo apareceu diante de mim. Ele era forte e alto. Era um anjo diferente dos outros que eu já vi, pois este anjo estava usando uma armadura no seu corpo que brilhava de cor dourada e prata. E o anjo disse: O Senhor Deus me enviou, e a minha missão é te levar para conhecer o observatório no céu, pois em tudo há um tempo determinado, e este tempo chegou. Formato circular, e observei que era muito alto e grande, e tudo naquele lugar era branco. E então pelo lado de dentro, eu me aproximei do parapeito e olhei para cima, e vi que havia vários andares, e o anjo que estava comigo disse: Observe tudo com muita atenção. Então olhei, e vi que todos os andares estavam cheios de pessoas e de anjos com vestes brancas, e as pessoas que estavam nos andares acima de mim, pareciam felizes e animadas, mas elas olhavam para baixo como se estivessem observando alguma coisa. Já os anjos, observavam e anotavam. Vale lembrar que quando o ser humano nasce, ele logo deve ser registrado em um cartório para obter a cidadania de seu país. Já no céu, também existem registros. Em Apocalipse 20, versículos 11 a 12 está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E no céu existem vários livros, que no grande dia serão abertos, e no justo julgamento Deus vai dizer: Lembra-te, ó filho do homem, pois está tudo registrado. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Daniel 7 versículo 10. Então fiquei olhando admirada com tudo que estava à minha volta, e as pessoas que estavam naquela estrutura estavam olhando para baixo, para o térreo do prédio. Então me virei para olhar também, só que quando eu olhei, vi que o chão parecia um grande espelho redondo, mas porém se movimentava parecendo águas cristalinas. E o anjo disse: Você ainda não tem a capacidade para ver, mas eu direi a você o que as pessoas aqui no céu e os anjos estão vendo. Então olhei para o anjo e ele disse: Eles estão vendo e observando a vida das pessoas na terra. Já os anjos estão fazendo anotações. Os anjos anotam as ações dos seres humanos nos livros celestes, e eles têm a capacidade de ver uma pessoa ou milhares de pessoas tudo ao mesmo tempo. Muitos não irão compreender como isso é possível, mas quando chegar no céu entenderão. Então lembrei daquele versículo que o apóstolo Paulo escreveu dizendo: Somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. 1 Coríntios 4 versículo 9. Para o mundo e para homens, a mídia publica relatos sobre as atividades dos cristãos, mas porém, na maioria das vezes são relatos ruins de escândalos no meio gospel, e Jesus assevera dizendo: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18 versículo 7. Mas saiba que as criaturas espirituais também nos observam, o diabo e seus demônios observam, mas com grande ira buscando a quem possa tragar. Já os fiéis anjos de Deus observam e alegram-se. Lucas 15 versículo 10 diz: Pois há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E o anjo me disse: O observatório é um dos lugares mais frequentados aqui no céu, mas há vários lugares majestosos como este no céu, à espera dos verdadeiros cristãos. 1 Coríntios 2 versículo 9 diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Experiência espiritual, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 a 2, estando eu em oração, orando à noite em casa e falando com Deus, o Espírito Santo me levou até o céu, e disse:
Hoje vou revelar alguns mistérios espirituais. Então eu vi um gramado muito bonito. E fui andando sobre ele e observei algo retangular parecido com cabines. Só que era feito de cristal e era muito bonito de se ver. Então observei que entrou uma pessoa dentro. Pois só cabia uma pessoa de cada vez. E essa pessoa usava vestes brancas. E entrou na cabine de cristal. Então uma névoa saiu de cima daquela cabine. E a envolveu por inteiro, e quando a névoa desapareceu, a roupa dela havia mudado de cor. E eu continuei observando, e observei que as outras duas pessoas que entraram na cabine de cristal. Saía a névoa acontecia da mesma forma, a roupa mudava de cor. Porém com cores diferentes. E observei que tinha apenas 3 tipos de cores. Então o Espírito Santo começou a me explicar o que estava acontecendo. Ele disse: Na terra os seres humanos fabricam as suas roupas. Mas aqui no céu, é Deus quem concede as roupas. E essas 3 pessoas que a roupa mudou de cor representam 3 grupos de pessoas que vivem aqui. E eu disse: Espírito Santo, eu pensei que no céu as pessoas só usavam roupas brancas. Mas eu observei que essas 3 pessoas entraram com roupas brancas na cabine de cristal. E saíram com cores diferentes. E então o Espírito Santo me explicou dizendo: As pessoas que chegaram aqui, somente com a sua salvação, eles sempre usam roupas brancas, e estão adorando a Deus. Mas esses 3 grupos de pessoas, além de adorarem a Deus, eles terão um propósito especial para realizar diante de Deus. Pois esses 3 grupos de pessoas são as pessoas que fizeram incansavelmente a obra de Deus, e ganharam muitas almas. E cumpriram o propósito de Deus na terra. Então aqui também, eles terão um propósito para realizar para Deus. Então observei que a primeira pessoa que representa o primeiro grupo de pessoas, essa pessoa entrou e saiu da cabine de cristal. E a sua roupa tinha mudado a cor para uma cor parecida com a tonalidade verde. E quando essa pessoa saiu da cabine, um anjo a aguardava. E ele tinha uma faixa sobre si, com a mesma tonalidade de cor verde que a pessoa. Então os 2 saíram para uma missão. A segunda pessoa, que representa o segundo grupo, entrou e saiu da cabine, e a tonalidade da sua roupa ficou parecida com a cor azul. E da mesma forma, o anjo a aguardava, com a mesma cor de faixa azul sobre si. E ambos saíram para uma missão. E sempre saía a pessoa com um anjo de Deus para a missão. Já a terceira pessoa, que representa o terceiro grupo de pessoas, entrou e saiu da cabine. Mas porém, observei que a tonalidade de cor da sua roupa também mudou. Mas era uma cor diferente e não tem nenhuma cor aqui na Terra que se aproxima dessa cor. Eu nunca vi uma cor como aquela. Era magnífica de se ver. E então observei que esse terceiro grupo de pessoas eram diferentes dos outros 2. Pois até o anjo, era um anjo maior e mais poderoso, que acompanhava essas pessoas, do terceiro grupo. E então o Espírito Santo disse: Esse grupo foi de pessoas diferenciadas que viveram na Terra. E que impactaram e mudaram vidas, por onde eles passavam. Então aqui, eles terão um propósito e uma missão maior, para com Deus. E eu perguntei: Espírito Santo, que propósitos são esses? E quais são essas missões? E o Espírito Santo disse: Não chegou o tempo disso ser revelado, pois tudo tem seu tempo determinado por Deus. Agora vamos. Vou te mostrar mais coisas, vou te mostrar 3 jardins. E em questão de segundos, já estávamos no primeiro jardim. E observei uma plantação de árvores de perder de vista. Eram várias árvores enfileiradas que no primeiro momento pareciam árvores frutíferas, mas ao me aproximar vi que as árvores eram diferentes das árvores frutíferas da terra. E observei também que a maioria das árvores daquele jardim, só tinha folhas. E algumas porém que tinha alguns frutos apenas. Mas só a minoria das árvores é que estavam carregadas de frutos. E continuei andando entre as árvores. E observei também que tinha várias árvores que possuíam frutos, mas porém,
os frutos eram podres, e eu fiquei olhando as árvores dos frutos podres. E eram árvores que tinham as folhagens bem bonitas, mas os seus frutos estavam podres. E o Espírito Santo disse: Cada árvore aqui representa alguém que reconhece Jesus como seu Salvador e segue a Jesus. E como você observou, infelizmente, a maioria das árvores desse jardim está sem frutos. E os frutos representam as obras. E só a minoria, que tem frutos, ou seja, fazem a obra de Deus. E as árvores, que têm seus frutos podres, são as das pessoas que se corromperam, e fazem a obra, mas fazem visando os seus próprios benefícios, e alguns até se envolveram com as trevas. Ou seja, suas obras estão mortas e estão podres. Agora vamos para o segundo jardim. E em segundos. Já estávamos nele, e observei. E então falei: esse lugar parece bem maior do que o primeiro. E eu disse: Espírito Santo, eu achei que iríamos a um jardim, mas esse lugar só tem terra. E várias fileiras de terra no chão. E em algumas fileiras tem lugares que a terra está revirada. Já em outras fileiras de terra, o chão parece que está esperando algo para ser plantado nele, mas porém, não tem nada ainda. E o Espírito Santo disse: Esse jardim representa as pessoas que ainda não reconheceram Jesus como seu Salvador. Pois a semente do Evangelho ainda não penetrou no solo do coração delas. E os lugares que você viu, as terras reviradas, são o solo do coração das pessoas que um dia reconheceram Jesus como Salvador, mas infelizmente, abandonaram a Jesus. Então a sua árvore secou e morreu, e ficou somente o chão, com a terra revirada. Agora venha. Vou te mostrar o último jardim. Esse é um lugar muito especial. Em questão de segundos, já estávamos no terceiro jardim. E era um jardim mais pequeno, em comparação aos outros dois. E porém totalmente diferente dos demais. E eu nunca tinha visto algo como aquilo. Era magnífico, lindo e bem peculiar. O chão parecia algodão, parecia que eu estava andando nas nuvens, era muito macio, e conforme eu ia andando eu começo a flutuar naquele lugar. E então comecei a observar as variações do vento. Ali o vento tinha formas diferentes, e ali cada vento tinha uma cor. E se moviam de formas diferentes um do outro. Mas todos eles convergiam para o centro. E eu disse: Espírito Santo, o que significa esse lugar? Pois é, totalmente diferente dos outros dois jardins. E o Espírito Santo disse: Esse lugar é somente para os íntimos de Deus. Aqui não tem fileiras de árvores. Aqui as pessoas são representadas pelo vento. E cada cor de vento que você vê é de um íntimo de Deus, que está na terra. Como eu disse, esse lugar são para os íntimos. Aqui é um lugar de um profundo relacionamento com Deus. Esse é um nível que vai além de dons espirituais e unção. Aqui o relacionamento com Deus acontece em profundidade e em realidade. E são poucos, bem poucos os que chegam, pois o caminho para chegar até aqui é difícil e demora muitos e muitos anos. Lembra de Paulo? Paulo demorou 14 anos para começar o seu ministério, depois do seu encontro com Jesus Cristo, no caminho para Damasco. Pois Deus sempre os vai testar, e os provar de todas as formas possíveis. Como diz Isaías 48 verso 10, eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te, na fornalha da aflição. Pois para entrar aqui, tem que se parecer com Jesus. E Paulo entendeu isso, por isso ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 verso 20. Como eu disse, nesse lugar as pessoas são representadas pelo vento. Pois elas vivem no Espírito. Pois o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3 verso 8. Aqui é o lugar dos nascidos do Espírito e vivem cheios do Espírito. E vivem para manifestar o reino dos céus na terra. Eu termino essa experiência espiritual, citando alguns versículos da Bíblia que diz: falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou, antes do princípio das eras, para nossa glória.
Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 aos Coríntios 2 versos 7 a 10, Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2, hoje vou compartilhar mais uma experiência espiritual. O anjo do Senhor me levou em 4 lugares no céu, e me revelou coisas profundas da parte de Deus. Tudo começou quando eu estava em oração, e fui levado em espírito até o céu. Assim como o apóstolo João, lá em Apocalipse 1 verso 10, quando cheguei lá, havia um anjo muito grande me esperando. Ele usava uma armadura que brilhava muito. Ele disse: Eu sou um dos guardiões aqui do céu, vou te mostrar alguns lugares que existem aqui. E quando terminou de falar, observei que já estávamos no primeiro lugar, então me virei para trás e vi que estava dentro de uma sala toda branca, e no meio dessa sala, tinha uma coroa bem grande, e uma luz muito forte que saía dela, e em volta da coroa em um formato circular, havia mais 7 coroas do tamanho normal, e observei que uma luz saía da coroa grande, como se fosse um fio de energia, só que de cores diferentes, e se ligava às coroas que eram do tamanho normal, e tinha 7 cores diferentes para as 7 coroas, e as 7 coroas flutuavam no ar, na altura de 1 metro do chão, e a energia que saía da grande coroa, mantinha as 7 coroas flutuando no ar. E o anjo disse: Essa grande coroa é a coroa da vida, que simboliza Jesus, pois Jesus é vida. Evangelho de João 11 verso 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E em João 14 verso 6, Jesus também disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então apareceu outro anjo, e pegou uma das 7 coroas nas mãos, e outra coroa automaticamente surgiu no lugar do qual ele a retirou. Então o anjo começou a se mover com a coroa na mão, e foi na direção de um homem, que parecia que tinha acabado de chegar ali no céu. O anjo fez um sinal, e o homem inclinou sua cabeça, e o anjo colocou a coroa na cabeça dele, e o anjo guardião, que estava comigo, disse: Esse homem foi um pastor lá na terra. E então observei que, quando ele recebeu aquela coroa, a coroa mudou de formato na sua cabeça, e algumas pedrinhas brancas surgiram na coroa, e vi também que assim que ele recebeu a coroa, uma veste resplandecente surgiu, por cima daquela vestes brancas que ele estava usando, e essa veste parecia um sobretudo reluzente, todo bordado com ouro. E então, vi que o anjo voltou, e pegou outra coroa e novamente, e surgiu outra coroa no lugar, e o anjo, com aquela coroa na mão, foi se movendo até uma mulher que também parecia que havia acabado de chegar. Era uma mulher negra já idosa, e o anjo colocou a coroa na sua cabeça, e novamente a coroa mudou de formato. A coroa ficou mais alta, e na sua parte inferior, ficou cheia de pedras brancas, e uma veste reluzente também apareceu sobre ela, e a veste também era toda bordada a ouro. Então o anjo pegou um par de sapato, todo cheio de pedras brancas, e os colocou nos pés daquela mulher. E o anjo guardião, que estava comigo, disse: Essa mulher estava na terra. Ela ajudou muitas pessoas, e foi a muitos lugares que muitos não vão, e ela sempre ajudava as pessoas. Por isso que ela também recebeu um sapato, além da coroa. E então o anjo guardião me disse: Essa é a sala das coroas. Saiba que aqui no céu tem várias salas, mas só foi
te permitido ver 3 dessas salas, agora vamos para a segunda sala. E quando ele disse isso, nós aparecemos dentro da segunda sala. Era uma sala muito grande, cheia de prateleiras de perder de vista, e as prateleiras estavam cheias de vasos de cristal, no formato de gotas de chuva, e dentro dos vasos de cristal havia água, e o anjo guardião disse: Essa é a sala das lágrimas, essas são as lágrimas dos santos que estão na terra. Os anjos recolhem as lágrimas dos santos e trazem para cá, e cada um desses vasos pertence a um santo que vive na terra. E quando um desses vasos se enche de lágrimas, ele é levado até Deus e é derramado na sua presença. Então Deus move a sua mão poderosa, concedendo o milagre. Então o vaso de cristal volta para essa prateleira onde começa o processo de novo, até estar cheio de lágrimas. Naquele momento, eu vendo e ouvindo tudo aquilo, comecei a chorar e a dizer: Deus, porque o Senhor está permitindo eu ver e saber de tudo isso. Então ouvi a voz do Espírito Santo, dizendo: Eu sempre revelo essas coisas aos meus profetas. E eu disse: Amém, Senhor, seja feita a sua vontade. E o anjo guardião me disse: Vamos para a terceira sala, e no mesmo instante aparecemos dentro dessa sala, e era uma sala grande e no formato circular, mas porém, não tinha nada dentro, e observei que o chão era de vidro, e debaixo havia como um líquido vermelho, que se movimenta como um rio agitado, e cada vez fica mais agitado, e eu olhando para o chão, percebi que era muito profunda aquela estrutura, mas porém, ainda havia espaço para caber mais, e havia um espaço, até chegar naquele chão de vidro. E o anjo disse: Essa é a sala do sangue, aqui fica o sangue dos santos que passaram pela terra. E assim como as lágrimas são recolhidas, o sangue dos santos também são recolhidos e são colocados aqui. E assim como há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. E o sangue parecia vivo e se movimentava bastante. O sangue clamava. Assim como diz em Gênesis, quando Deus falou com Caim, depois dele ter matado seu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. Gênesis 4 verso 10, e em Apocalipse 6 verso 10 diz também: E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue, o sangue dos que habitam sobre a terra? E o anjo guardião me disse: Esse sangue está agitado, e vai ficar ainda mais agitado, e quando alcançar esse chão de vidro, o vidro vai se quebrar e então Deus executará a justiça sobre a terra, e vingará o sangue dos inocentes. E agora, que você viu essas 3 salas, vou te levar para outro lugar. E então de repente me vi em uma rua muito bonita, feita de esmeraldas com detalhes em rubis vermelhos. O chão daquela rua era todo de pedras preciosas. E aquela rua dava até uma praça, e quando me aproximei daquela praça, o anjo guardião falou: Essa é uma das muitas praças de adoração que existem aqui. Então observei que um grupo de crianças que chegaram naquela praça, e as crianças começaram a sorrir e a rir e brincar uma com as outras. A alegria delas era contagiante, era lindo de ver a felicidade daquelas crianças. Nunca vi crianças tão felizes como aquelas. Como Jesus disse: Da boca dos pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor. Mateus 21 verso 16, pois o perfeito louvor nasce de um coração sem culpa, sem malícia e sem contenda. Como Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19 verso 14. Então novamente, o anjo me levou a outro lugar, e era um lugar que tinha muitas casas, casas de todos os tamanhos, tinha casas pequenas, tinha mansões e casas de vários formatos. E o anjo disse: As casas aqui respondem apenas ao seu dono, e somente o dono consegue abri-las. E quando os santos fazem a obra de Deus na terra, eles enviam materiais para a construção da sua casa aqui nos céus, e quanto mais material mandar, maior será a casa.
E esse lugar que estou te mostrando, fica as casas daqueles que fazem a obra do Senhor. Pois Deus é justo, tudo o que se faz para Ele e em favor da obra dele, tem sua recompensa e nada é em vão. Como está escrito em 2 Crônicas 15 verso 7, mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E eu falei para o anjo: estou observando que nessa rua tem várias mansões e nessas mansões tem portas de garagem. Perguntei. Aqui no céu, também tem carros, assim como na terra. E o anjo respondeu: Tem carros, mas não são como os carros da terra. E a Bíblia nos mostra isso. Em 2 Reis 2 verso 11, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então o anjo guardião novamente disse: Vamos a outro lugar. E no mesmo instante, fui levado até o espaço, e paramos a uma certa distância do planeta Terra, e estávamos flutuando, e observei a uma certa distância de nós, que havia milhares de flashes de luz se chocando violentamente, e pude perceber uma guerra nos ares, entre anjos e demônios. Então olhei para baixo, e vi uma parte do planeta que estava em grande escuridão. Observei que havia alguns pontos de luz, que brilhava no meio daquela escuridão. E perto daqueles pontos de luz fortes, havia outros pontos de luz em volta, só que com luzes bem mais fracas. E tinha vários grupos assim, uma luz no meio e outras luzinhas em volta. E observei também, que em alguns grupos a luz do meio havia se apagado, mas as outras luzinhas em volta permaneciam lá, só que bem fraquinhas, quase se apagando também. Então o anjo guardião disse: Esses pontos de luz, que você está enxergando, são os cristãos da terra. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 5 verso 14, Vós sois a luz do mundo. Em Lucas 11 verso 35, diz: Cuide, para que a luz que em ti há, não sejam trevas. Foi por isso que Jesus disse: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12 verso 46. E então fiquei observando aquelas luzes e eu me entristeci, pois havia mais luzes apagadas do que luzes acesas sobre a terra. As luzes que estavam acesas eram pouquíssimas. E o anjo guardião disse: As trevas estão se alastrando pelo mundo, e esse é o objetivo principal das trevas, apagarem esses pontos de luz mais fortes, pois destruindo os líderes, automaticamente, os outros com o tempo, terão as suas luzes enfraquecidas e muitas se apagarão. Mas enquanto há vida há esperança, mas porém, o tempo está acabando. E o anjo guardião continuou falando: Diga às pessoas na terra, que o Messias está voltando. O Messias está voltando. Mas eu olhei para o anjo e disse: Mas, são tão poucas as luzes que estão acesas, e se Deus esperar mais pouco, talvez as luzes acesas venham a aumentar e se multiplicar. E o anjo guardião respondeu: Não. Não adianta mais. Daqui para frente Deus sabe que não vai adiantar esperar, pois as luzes não vão se multiplicar. Pelo contrário, as luzes que estão acesas correm o risco de se apagar. Por isso, diga a todos que o Messias está voltando. O Messias está voltando. O Messias está voltando. E depois que o anjo guardião disse essas palavras, eu voltei dessa experiência espiritual. Irmãos, vocês que me escutam nesse momento, o tempo está acabando, vamos fazer a obra de Deus enquanto há tempo. Marcos 1 verso 15. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. E bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1 verso 3, pois como o anjo disse, o Messias está voltando. O Messias está voltando. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4 verso 12. Os mistérios celestiais. O olho direito de Deus? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês.
Aqui é a irmã Daiane Sena do Paraná. Estarei compartilhando mais algumas experiências da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Numa madrugada, após acabar uma campanha de jejum, tive esta experiência. E foi-me revelado os mistérios celestiais e de Deus. Foi tudo muito lindo, grandioso e espetacular. Jó 11 verso 7, diz: Você consegue perscrutar os mistérios de Deus. Pode sondar os limites do Todo-Poderoso. Marcos 4 verso 11 e 12. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Um conselho. Antes de você ouvir esta experiência, se você é uma pessoa que não acredita nos mistérios de Deus, eu te aconselho: não ouça esta experiência, para que você não venha murmurar e a picar. Pare agora. Ponto. Mas porém, se você acredita nos mistérios celestiais, você compreenderá quão grande, magnífico, espetacular e insondável é o grandioso poder do nosso Senhor Deus. E então me vi naquela madrugada, dentro de um lugar que parecia uma casa, só que peculiar. E na parte dos fundos, tinha uma janela imensa de vidro. A vista daquela janela dava para um tipo de vale muito grande. No primeiro momento que olhei, parecia um vale cheio de montanhas gigantes até perder de vista. Então fui me aproximando daquela grande janela, e naquele lugar peculiar tinha muitos livros por toda a parte, e livros amontoados pelo chão. Então um homem bem simples, tanto no modo de falar como de se vestir, se aproximou de mim e disse: Eu sou o guardião desse lugar. Venha, se aproxime da janela e observe mais atentamente. Então me aproximei. E observei que aquelas montanhas eram diferentes, eram feitas de livros. Milhões e milhões de livros. E todas aquelas inúmeras montanhas, eram assim, feitas de livros. E continuei olhando em conforme fui levantando os olhos para cima. E então de repente, me assustei com o que vi. No topo de cada montanha havia uma águia gigantesca e suas asas abraçavam aquela montanha. E a águia parecia que estava dormindo, pois estava com os olhos fechados. Em cima de cada montanha, daquele lugar lindo e espetacular. Então o guardião novamente disse: Observe o que vai acontecer agora. Então olhei e vi que havia algumas pessoas lá dentro, e essas pessoas flutuavam de uma montanha para outra. Quando de repente, um homem caiu. E foi caindo daquela montanha, e quando ele chegou no nível do chão, ele veio correndo em nossa direção, muito assustado e apavorado. E do lado daquela janela de vidro, tinha uma pequena porta aberta e ele passou por ela e chegou até nós. E novamente começou a correr e tentar se esconder, e ele viu que no canto daquele lugar havia uma mesa, e ele se escondeu debaixo dela. Mas porém, não adiantava, pois naquele lugar era impossível alguém se esconder. E fiquei olhando para ele, e tentando entender o seu desespero. Então o guardião, que estava do meu lado, disse: Veja o que vai acontecer. Eu olhei e vi que uma daquelas águias, que estava em cima da montanha, da qual aquele homem caiu, ela começou a diminuir de tamanho, de uma águia de uns 15 metros, agora ela estava do tamanho de uma pequena ave. Então ela começou a voar, e observei que ela estava voando de olhos fechados, e veio voando muito rápido, na direção daquele homem que estava debaixo da mesa. Então em questão de segundos, a águia parou de frente àquele, o homem. Ele abriu os olhos, e olhou para o homem. E no mesmo instante, um fogo abrasador saiu dos olhos daquela águia e consumiu aquele homem, e sobrou somente as cinzas. E aquela águia voltou para a montanha e para seu tamanho normal. Eu fiquei paralisada, vendo tudo aquilo. E o guardião disse: Você compreende o que está acontecendo? E o que aconteceu? E antes que eu pudesse responder, ele me disse: Estes são os mistérios celestiais, que foi permitido te mostrar.
para que você possa entender como é a grandeza e o poder de Deus. Eu vou lhe explicar essas coisas. Mas antes, venha comigo. Então fomos para o começo daquele lugar, já que eu estava no final, e agora eu iria conhecer o começo. Então quando chegamos, aquele guardião num piscar de olhos, estava com uma roupa diferente usando um tipo de jaleco branco e ele me disse: aqui eu não sou o guardião, aqui eu sou o professor. E então entramos dentro de uma sala, que tinha várias repartições, parecendo provadores de lojas, só que era tudo branco, não tinha portas, e eram só cortinas brancas que separavam uma da outra. E tinha algumas pessoas naquelas cabines, pois só cabia uma pessoa em cada cabine. E o professor me disse: entre em uma delas. Então eu entrei, no mesmo instante comecei a ouvir sons, vários tipos de sons. Parecia que as pessoas das cabines estavam cantando. No primeiro momento, não conseguia entender, mas então ouvi o que eles estavam cantando. Eles cantam apenas uma palavra, e a palavra era Aleluia. E a música era Aleluia. Só que cada um cantava Aleluia de uma forma diferente, alguns eram bem afinados, outros eram bem desafinados, outros estavam aprendendo a falar aquela palavra, em forma de música. Quando então, ouvi um Aleluia lindíssimo. Pois a letra inteira daquela música, só tinha uma palavra que era Aleluia, repetidas várias vezes e de formas diferentes. E fiquei encantada com aquela linda voz. Então a pessoa que tinha acabado de cantar aquele Aleluia, saiu do lugar onde estava e passou perto de mim e falou de uma forma arrogante: eu sou o melhor cantor desse lugar. E estou me preparando há muito tempo, e eu vou ser o próximo escolhido, e foi repetindo isso e foi indo para outro lugar. E eu disse, para o professor que estava do meu lado: olha, eu não canto muito bem, eu já entendi que você me trouxe aqui para cantar. E ele disse: faça seu melhor, abra a boca e cante e se entregue por inteiro. Então abri a minha boca e disse: Aleluia, porém muito baixinho. E o professor disse: você conseguiu chegar até aqui, apenas cante, não se importe com o que as pessoas vão fazer ou dizer. Faça seu melhor, libere todo o potencial que está dentro de você. Cante, e se entregue por inteiro a esta melodia. Então, respirei fundo e tomei coragem, e fiz o que ele falou. Mas porém, quando abri a minha boca para cantar, o som não saía da minha boca, porém começava a sair dentro de mim. Cada célula, cada gota de sangue, cada osso meu se transformou em uma melodia. E essa melodia saiu de dentro de mim em forma de adoração. E surgiu um lindo aleluia, tão lindo e poderoso que eu me assustei, e parei. E o professor disse: não pare, é isso mesmo, você está no caminho certo, não pare agora. Então novamente, abri a boca e aquela adoração saiu de dentro de mim, em forma de vários aleluias. Então, compreendi. Como é a verdadeira adoração para Deus? Não se trata de uma voz bonita ou palavras bonitas. A nossa vida é a verdadeira adoração, nós louvamos a Deus com a nossa vida. E quanto mais a nossa vida é dedicada a Deus, maior essa adoração se torna. E conforme aquela melodia ia saindo de dentro de mim, as paredes começaram a balançar. E as outras pessoas que estavam ali vieram ver. E conforme eu fui adorando, as pessoas começaram a escutar aquela melodia. E começaram a se amontoar e a bater na porta daquele lugar, querendo entrar, para ver quem estava adorando. E quando terminei, o professor estava sorridente e me disse: já faz muitos anos que eu não ouço uma melodia dessas. O último que adorou assim, já morreu faz tempo e nenhum dos que estão aqui conseguia alcançar este tipo de melodia. Parabéns, você foi aprovada no teste. Agora vou te revelar os segredos e mistérios celestiais. Vamos lá. Então, num piscar de olhos, aquele professor estava de volta, com sua roupa de guardião. E disse: agora você terá o privilégio de entrar naquele vale de montanha, e lá será a sua última etapa de aprendizado, para começar a realizar a minha obra. Então a minha visão espiritual se abriu, e vi que o guardião era o Espírito Santo.
E o Espírito Santo disse: Vou te contar o significado do que você viu quando chegou aqui. Aquele vale inteiro de montanhas é o olho direito de Deus. E cada montanha, formada por livros, significa a sabedoria infinita de Deus. As águias, em cima de cada montanha com os olhos fechados, elas estão com os olhos fechados porque elas só abrem, em algumas ocasiões, e abre para marcar um novo escolhido, ou abre para executar juízo se o mesmo cair da presença de Deus. E saiba que cada águia tem o mesmo nome, da mesma montanha da qual ela está. E ele disse: E esses são alguns dos nomes. Tem a montanha e a água, da santidade. Tem a montanha e a águia da justiça. Tem a montanha e a águia do juízo. Tem a montanha e a águia da fé. E assim vai, como você pode ver, são milhares de montanhas e de águias. E ele disse: O olho direito de Deus é diferente do olho esquerdo. Cada um deles vê coisas diferentes, mas um completa o outro. O olho esquerdo contempla a criação de Deus. É o olho observador, ele contempla o passado, presente e futuro, e ele observa tudo, nada escapa do seu olhar. Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos dele passam por todo lugar, ou seja, nada pode permanecer oculto para ele. O Senhor sabe de tudo o que acontece sobre a face da terra. Mas porém, o olho direito de Deus é o olho que observa o seu povo e os seus escolhidos. Na Bíblia, estar do lado direito é ser identificado como estando num lugar especial de honra. Quando o próprio Jesus fala de ovelhas e bodes, ele coloca as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Eclesiastes 10, verso 2. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. E ele continuou dizendo: Você observou que em cima de cada montanha havia águias, porém as águias estavam com os olhos fechados. Vou te dizer o porquê, e o que faz elas abrirem os olhos. Quando um cristão começa a subir os níveis espirituais, ele começa a ser preparado para realizar a vontade de Deus. Até ao ponto que ele seja escolhido para entrar na escola de Deus, o qual eu sou o professor. Eu ensino como o cristão deve se aproximar de Deus, e ensino a ele dar a verdadeira adoração a Deus. Mas porém, são poucos que conseguem. A maioria nem conseguem chegar. E os que chegam, param de buscar e se acondam. E tem também aqueles que chegam mais por causa da arrogância e do orgulho, também não passam para o outro nível. Por isso a todo momento, eles estão sendo testados. E então só fica a minoria, e é a minoria que passa para o outro nível. E essa minoria, vão me conhecer mais de perto, e vão conhecer os mistérios de Deus. E cada vez que este cristão vai subindo de nível, ele vai sendo testado. E assim, cada uma das águias vai abrindo os olhos, cada uma das águias simboliza uma coisa que o cristão precisa praticar, como santidade, fé, e assim por diante. E quando então, todas as águias abrirem os olhos, Deus olha diretamente para o cristão. E há um impacto no mundo espiritual. Pois um profeta e um escolhido foi contemplado pelo olho direito de Deus. E este escolhido, no mesmo instante será marcado pelo diabo, e o inferno fará de tudo para destruir este escolhido de Deus. E saiba que o olho direito de Deus é o olho mais importante, pois é o olho dominante. Além de ser o olho que tudo vê, é o olho que escolheu os seus profetas. Assim como ele escolheu Jeremias, desde o ventre de sua mãe. E lembre-se também, quando ele olhou e falou a respeito de Jesus: Eis aí meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, verso 17. Foi, neste momento, que o olho direito de Deus olhou diretamente, e todas as águias também abriram os olhos para contemplar a Jesus. E saiba que, não é fácil chegar nesta posição de escolhido por Deus. É por isso que Deus assevera na sua palavra dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105, verso 15. Escolhidos ou os eleitos. São
todos aqueles que o Pai escolheu em Cristo, desde antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1 verso 4. Mas compreenda e saiba, que é somente no nível superior, que eu me apresento como guardião dos mistérios celestiais. Então, olhou para mim e terminou dizendo, foi-lhe permitido saber, somente até aqui. Novamente ele sorriu e disse, seja bem-vinda, a este novo nível. Então em questão de segundos, voltei dessa experiência magnífica, que eu estou contando. Louvado seja Deus! Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11 verso 25. E termino esta experiência, citando alguns versículos da Bíblia. 1 aos Coríntios 1 verso 18 a 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não, tornou Deus louca a sabedoria deste mundo. É visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus abençoe.